Hoje eu quero relatar um caos surpreendente. Surpreendente pelo lapso de tempo que ocorreu entre o primeiro ato e o segundo ato. 19 anos. É uma história em que, em 2006, eu alertei um conhecido meu que ele estava sendo passado para trás. Chamei ele em particular e contei todos os detalhes, todos os pormenores. Coloquei até, para ele não duvidar, marca de carro, placa de carro. E ele acabou confessando que conhecia esse sujeito, e esse sujeito já vinha de uma história passada ali rondando o seu casamento. Então, quer dizer, tudo batia. E ele, na hora, ele ficou quase sem palavras. Eu sei que alertar os homens desse fato não é aconselhável. Eu não aconselho vocês a fazer isso, a menos que vocês tenham absoluta certeza que o sujeito não vai tomar uma atitude destrambelhada. Agora, vocês precisam estar preparados para eles ficarem de mal com vocês. Na época, eu resolvi contar. Mas não é aconselhável. Aí eu perdi o contato com ele. Não falou mais comigo, provavelmente a mulher dele, provavelmente não. A mulher dele enrolou ele, isso é certo, elas são expertas nisso. Ela deve ter dito assim: você vai duvidar da mulher que é mãe dos seus filhos para acreditar naquele outro sujeito lá? Eu não acredito que você vai fazer isso. Aí ela já coloca o cara contra a parede. Aí o cara já começa a titubear. E como o homem é muito mais apegado à mulher, ele vai ter essa tendência de cair na conversa da mulher e não de um conhecido. É fato. Aí eles perdi o contato com eles, eles foram embora. Depois eu descobri que eles se separaram. É óbvio que iam se separar. Porque essas coisas, elas não ficam na primeira leva. Sempre vai acontecer outras coisas e chega num ponto que o cara empurra com a barriga, mas uma hora explode. Aí, esses dias, agora em 2025, eu estava chegando em casa, passou um carro com 4 pessoas e o motorista ficou me olhando. Olhou para mim, eu olhei para ele, mas tudo normal. Aí ele parou logo adiante, desembarcaram algumas pessoas, e aí quando eu estava passando pelo carro, ele me chamou. E aí, não lembra de mim? Eu fiquei sério olhando para ele, aí ele disse assim: não lembra. Não lembra de mim. Eu disse: não lembro mesmo. Ele disse: eu sou fulano.
fulano que era casado com fulana. Lembra, fulana, assim, assim. Aí eu lembrei da história. Aí ele disse, pois eu estou agora de volta à cidade. E eu disse para ele, pois é, você sumiu da cidade, nunca mais te vi. Ele disse, eu saí, trabalhei em todos os lugares do Brasil, aí estou de volta. Aí eu disse para ele assim, você lembra daquela história que eu te contei aquela vez? Aí ele disse, lembro, e era verdade. Eu não acreditei e era verdade. Inclusive, aconteceu de novo. Eu arrumei uma segunda mulher, tive 3 filhos com ela e ela me traiu. Aí eu disse para ele, bom, então acho que agora você deve ter decidido que chegou de relacionamento. Aí ele disse, mas eu não consigo. Eu sempre tenho que estar enrolado com alguma coisa. Eu sempre tenho que estar com alguém. Aí eu falei, pois mas essas enrolações aí podem acabar mal. Mas eu arrisco. Claro que eu não ia fazer um discurso ali para ele, né? E ele disse, não, agora eu estou aí, né? Vamos manter contato. Estou de novo na cidade. Eu disse, tudo bem. E aí ele pegou, né? Ligou o carro e foi embora. Então, o incrível é esse lapso de tempo, né? De 19 anos. Nunca imaginei que ia acontecer isso. E o sujeito ficou de bem comigo. Porque na maioria das vezes, mesmo que o cara descubra depois que você está falando a verdade, ele fica de mal contigo igual. Agora, por que acontece isso? Porque para o homem, esse negócio de traição é muito pesado. É como se você estivesse adentrando em seus domínios. Como se você estivesse duvidando da sua capacidade. Então, é uma coisa que é ancestral. E é o erro que os homens estão sofrendo agora. Essa crendice em suas esposas, em suas companheiras, esse apego emocional que eles detêm, que a mulher não detém esse apego emocional. Então, quando você fala isso aí, o cara fica com o cérebro todo embaralhado. É como se você tivesse colocado a vida dele em xeque. Então, geralmente, acontece do cara não acreditar, a mulher enrola ele e ele fica de mal contigo. E por que com a mulher acontece, geralmente, não é sempre, mas geralmente acontece o contrário. Uma amiga vem e conta detalhes, olha, o teu namorado, teu marido está saindo com
fulana assim, 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 assado. E ela vai lá, investiga e descobre. E acaba se separando. E porque ela acreditou no que a amiga estava falando. Lógico que tem umas amigas duvidosas, mas na maioria das vezes estão falando a verdade. E ou, lógico, tem as duvidosas que querem colocar lenha na fogueira. Querem ver a separação do casal. Mas a tendência, eu digo a tendência da mulher em acreditar mais no que a amiga fala é bem maior do que a tendência do homem acreditar no que o amigo ou conhecido fala. A tendência é de que ela acreditar mais. Porque ela não tem o apego emocional. Ela já não detém mais um apego emocional. A separação para elas não traz prejuízo. Então, elas vão lá, investigam, descobrem que é verdade, pede a separação e sai de boa. Porque a sociedade ainda faz deboche do homem e não da mulher. Então é isso que eu quero alertar os caras, os homens, para vocês não manterem esse negócio ancestral de culpabilidade, de receio, porque isso vai prejudicá-los. Aceitem que a coisa é real. E aí vocês tomam atitude. Não adianta empurrar com a barriga. Os homens ainda têm esse negócio de parece que foi ferido o ego dos caras quando você conta uma verdade. E as mulheres já não têm esse negócio aí. Vocês têm que ver que esses shamings, essas coisas aí, está caindo está caindo no ostracismo. Porque o cara que faz shaming com um cara que foi traído, ele nem se dá conta que ele mesmo está sendo traído pela sua esposa. Quer dizer, o cara está dando risada e não sabe que também é traído. Então isso virou quase que o normal. Então os homens precisam se adaptar. Eu sei que isso aí é algo que vem de séculos e séculos. É como se fosse um território do homem ali. Mas é preciso que o homem admita, que o homem assuma aquilo que estão dizendo para ele. Pelo menos desconfie e vá averiguar. O que acontece é que muitos entram no auto-engano e nem vão averiguar. Porque são apegados, não querem se separar. E aí acaba que mais tarde, mais cedo ou mais tarde, a bomba explode. Então essa é a diferença de contar para uma mulher e contar para um homem. Para a mulher é muito mais fácil ela se desprender desse relacionamento. Para o homem é mais difícil. E ele até entra nessa espécie de
auto-engano. Ele sabota o seu cérebro. Ele prefere fazer de conta que nada aconteceu. Está tudo dentro da normalidade. Não tem porquê mais hoje em dia levar isso adiante. Porque isso está se tornando comum. Há 40, 50 anos atrás era um escândalo. Hoje em dia é comum. Então não tem por que você, homem, ficar atrelado a uma mulher que não te respeita. Toma uma atitude, meu caro. Então, esse é o relato que eu queria contar para vocês. Apesar que, nesse caso, o meu conhecido aí, ele não ficou, com o tempo, ele não ficou de mal comigo. Surpreendente foi o tempo do que eu contei para ele e do tempo que eu falei com ele depois. Só espero que ele agora, continuando nessa roda, ele não acabe aí falido, idoso e abandonado. Espero que não aconteça isso com ele. Porque geralmente o homem que insiste nisso, segunda vez, terceira vez, quarta vez, ele vai acabar aí na sarjeta. Então era esse o caos de hoje, meus caros. Isso serve de reflexão para os homens. Não tentem alertar homens aí que vocês não conhecem bem. É perigoso. Os caras levam isso como um ato de guerra. Mas se vocês tiverem aí, for um parente chegado, vocês podem alertar. Mas prepare-se para ele ficar de mal com vocês. Então, era isso aí, meus caros. Esse era o relato. Até mais.